Graças a Deus. Que o nome do Senhor nosso Deus continue nesta casa sendo louvado, engrandecido, pois para isso viemos aqui, né? Para louvar o seu tão poderoso nome. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando vocês em pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 9. Gratidão a Deus pela vida do amigo pastor Lindomar, como ele já disse, posso dizer que a recíproca é verdadeira. Que Deus continue te abençoando, meu amigo. Nós temos a alegria de dizer que sou amigo do pastor Lindomar. Deus abençoe sua vida. Desde que quando chegou para Goiás, Anápolis, para Anápolis, né? Goiás você já era, né? Muito obrigado por tudo, Deus abençoe sempre você, pastora Vilcilene. As meninas eu não decorei o nome, mas que Deus abençoe elas. Tem o genro agora, não? Pastor Marcelo. Pastor Marcelo. Tem netos? O Zaio. Deus abençoe. Muito bem, Deus abençoe, no nome de Jesus, essa família amada, querida, que nós amamos tanto, os nossos missionários, né, que estão lá do outro lado, pastor Jean, também não decorei o nome de todos, mas todos os missionários, está lá meu filho, Diego, Letícia, Caleb, tem que falar o nome deles, que senão depois eles me cobram, Gabriela. Deus abençoe no nome de Jesus a todos vocês que estão através da internet, adorando a Deus junto com a gente nesta manhã missionária. Deus abençoe a todos vocês que vieram, que entenderam o chamado de Deus e estão aqui nesse dia para escutar um pouco mais a voz do Senhor. Nós vamos ler o versículo de número 9 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler nessa versão aqui. Talvez a sua versão fale um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Você diz um amém pela leitura bíblica? Amém? Por gentileza, tome os vossos assentos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Meus irmãos, na verdade, eu gostaria de estar sentado aqui escutando o pastor Lindomar. Glória a Deus. Pastor, não é o som, é minha voz. Eu falei com Jesus esses dias, falei: Jesus, eu já não tenho jeito de pregador, não tenho voz de pregador, como é que faz? O som está ótimo, obrigado. Meus irmãos, então eu queria estar sentado aqui junto com os irmãos, ouvindo a palavra do Senhor pela instrumentalidade do pastor Lindomar. Eu sei que vocês estão sempre escutando o pastor Lindomar aqui, é sempre muito bom. Às vezes eu ouço um pouco, quando posso, sempre pego alguma coisa, e é sempre muito bom ouvir este homem de Deus. Mas aprove esta manhã, Deus, de nos dar esta oportunidade de falar ao coração dos irmãos. Vocês estão acostumados aqui a comer picanha, né? Essas comidas caras, né? Então, hoje vocês tenham paciência, um arrozinho, um feijão, quando muito um ovinho, não. Mocotó. Mas tenham paciência aí, vamos ouvir a palavra do Senhor. O texto de Atos dos Apóstolos, ele nos apresenta a vida do apóstolo São Paulo, mas Lucas não relata só Paulo em Atos dos Apóstolos. Lucas relata
a história da igreja nascente, da igreja que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja inaugurada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesta manhã eu quero me deter um pouco nesse capítulo, capítulo de número 16, onde está o tema que Deus colocou o coração de vocês. Almas não esperam o que fazer. E o tema está no capítulo de número 16 e versículo de número 9. E eu quero então comentar um pouco com os irmãos acerca desse capítulo, não só o versículo de número 9, mas esse capítulo 16, que nos mostra a conversão de algumas pessoas que se renderam a Cristo pela instrumentalidade do apóstolo São Paulo, que foi um verdadeiro vaso escolhido por Deus. A escolha, ela foi de Deus para o apóstolo São Paulo, porque se a escolha fosse pelos apóstolos, eles não o teriam escolhido. Quem conhece a história bíblica sabe muito bem da luta que Barnabé teve para introduzir o apóstolo São Paulo ao colegiado. Depois que Paulo se converte a Cristo, entrega a sua vida ao Senhor, vocês conhecem muito bem a história, quando Paulo está indo para a perseguição, carta na mão, estava indo perseguir os apóstolos, os discípulos, os seguidores, os do caminho. Paulo vai para persegui-los, arrastá-los, prendê-los, e ele tem um encontro vivo e real com Cristo Jesus. Esse encontro marca a história do apóstolo São Paulo, porque um homem que tinha um conhecimento como Paulo tinha, era muito difícil uma pessoa chegar em Paulo para pregar o evangelho. Imagine vocês, a sabedoria que Paulo tinha. Paulo é considerado um poliglota. E para uma pessoa chegar a Paulo, claro que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas para chegar no apóstolo Paulo, ou no Saulo, para pregar o evangelho, falar de Cristo, não seria coisa tão fácil. Então, como Cristo, como Jesus sabia disso, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, vem ao seu encontro e quebra todo o seu ego. O apóstolo São Paulo tem um impacto agora. Ele encontra com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir desse momento, como vocês sabem, conhecem a história, apenas estamos lembrando os irmãos, a vida de Paulo vai sendo mudada, vai sendo modelada. Quem passa grande parte do seu tempo aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres daquele período, agora sai dos pés de Gamaliel e vem para os pés do maior mestre, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E parece que Paulo agora é como uma criança que vai aprender tudo de novo. E ele está aos pés de Jesus e vai ser discipulado pelo próprio Cristo. Isso tudo é a graça de Deus, é a bondade de Deus, porque se Cristo fosse olhar para as qualidades de Paulo, ele não o teria chamado, porque era um homem mau. Em nome da religião, ele espancava, arrastava, prendia. Em nome da sua lei, em nome do seu partido, Paulo fazia todas essas coisas. Ele era tão bonzinho que quando o Senhor disse para o profeta ir até ele, ele disse: eu de jeito nenhum. Porque às vezes nós olhamos os personagens da Bíblia e nós achamos que esse pessoal era só peça boa, né? Você olha o apóstolo São João, que chamamos o apóstolo do amor, o apóstolo querido, o apóstolo amado. Nas suas escritas ele chega a chamar os irmãos de filhinhos. Mas essa peça, esse homem, esse apóstolo teve que ser trabalhado por Cristo. Todo missionário precisa ser trabalhado por Cristo. Todo aquele que é ou que quer ser utilizado pelo Senhor precisa ser trabalhado por Cristo.
João, esse apóstolo, ele é trabalhado por Cristo. A gente lembra muito bem quando Jesus vai a Samaria, os de Samaria não quiseram receber Jesus. Esse apóstolo do amor, ele disse para Jesus: vamos embora, Senhor, pedir fogo igual Elias pediu, matar esse povo tudo. Então esse é o apóstolo João, que foi poderosamente trabalhado pelo Senhor. O que dizer de Pedro? Qualquer coisa estava arrancando a orelha de uma pessoa, qualquer coisa estava já alterado, zangado, nervoso, temperamento alto, mas foi sendo trabalhado por nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando você estuda a biografia de cada um deles, você vai perceber que todos eles foram trabalhados pelo Senhor. Vieram cru, vieram barro velho, e foram modelados pelo oleiro chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. E com a vida do apóstolo São Paulo não foi diferente. O apóstolo São Paulo foi modelado pelo Senhor Jesus. É tanto que Paulo, ao se converter a Cristo, ele não inicia logo o seu ministério. Quem estudou a vida de Paulo sabe muito bem do que eu estou falando. Paulo passa de 10 a 13 anos aprendendo, esperando para depois dar sequência àquilo que Cristo queria com ele. Porque Deus não envia, irmãos, Deus não vai enviar, nunca enviou alguém sem primeiro passar pelas suas mãos, sem primeiro ter um encontro com Ele verdadeiro, sem primeiro ter o sentimento de Cristo, sem primeiro passar por Deus. Não tem como você fazer atalhos, você sair já querendo fazer a obra de Deus, sem primeiro você assentar para aprender, ser discipulado, ser treinado, porque senão nós vamos entrar num campo minado e nós vamos ser derrotados, destruídos. Todo homem que Deus enviou, Deus trabalhou a sua vida. Observe a vida de Moisés. Antes de Deus utilizar Moisés como instrumento vivo e poderoso, Deus trabalhou a vida de Moisés. Os profetas menores, os profetas maiores, os apóstolos, os pais da igreja, e todos nós precisamos desse trabalhar. Como que Deus vai enviar uma pessoa para inflamar o mundo, para inflamar pessoas, para impactar vidas, se Ele mesmo não está impactado? Como que Deus vai nos enviar se nós não tivermos um encontro vivo e real com Deus? Somos crentes, somos servos de Deus, como Isaías, era crente, era servo do Senhor, mas estava muito precisando do agir do Senhor, muito mesmo. E no capítulo de número 6, ele tem um real encontro com Deus. E quando Isaías encontrou com Deus, capítulo de número 6, Isaías não vai dizer: ai dos bêbados, ai dos sacerdotes, ai dos levitas, ai das cidades, ai dos povos. Ele vai dizer: ai de mim. Ele começa a olhar para dentro de si. E uma das qualidades importantes na vida de um homem de Deus é quando ele olha para dentro de si e vê a sua miserabilidade, vê os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, e vê o quanto ele precisa ter um encontro vivo e real com o Senhor. Então ele é modelado, ele é trabalhado ao ponto que quando Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui. Há muitas pessoas que dizem: eis-me aqui, mas não diz: envia-me a mim. Enquanto eu estou dizendo só eis-me aqui, Deus está esperando eu dizer: envia-me a mim. E Ele diz: envia-me a mim, eis-me aqui, estou aqui à sua disposição. Quem é que foi Isaías? O profeta messiânico, o profeta que teve o privilégio de proferir, de profetizar profecias acerca do Messias, 700 a 750 anos antes do seu nascimento. Foi um grande homem de Deus, mas precisou ser trabalhado pelo Senhor. E esse vaso escolhido aqui do capítulo de número 16, que Lucas escreve,
é Paulo, que está já nesse capítulo, capítulo 16, já tinha sido trabalhado pelo Senhor. Deus havia formado o vaso, e Deus já havia enchido esse vaso de tesouro, porque o que está dentro de nós é tesouro. Nós somos de fato de barro, não somos nada, mas Cristo é tudo em nós. Jesus é tudo dentro de nós, e ele estava cheio de Deus. Paulo realmente podia escrever: enchei-vos do Espírito, porque foi cheio do Espírito. Paulo realmente poderia dizer: orai sem cessar, porque orou constantemente. Paulo, então, nesse capítulo, ele está em uma das suas viagens missionárias. Eu quero começar a meditar com vocês no versículo de número 6, o texto do capítulo de número 16, versículo de número 6, fala que Paulo é chamado para a Macedônia. O versículo de número 6 nos diz assim: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Então, quem está impedindo Paulo aqui e os seus companheiros de ministério não é Satanás. E a gente precisa ter um discernimento de Deus, de saber quando é o diabo e quando é Deus. Porque às vezes nós estamos numa luta, uma guerra, uma batalha, e se não tivermos o discernimento de espírito para discernirmos aquilo que Deus quer com a nossa vida, a gente vai ficar perdido no tempo. E você percebe aqui que não é o diabo que está impedindo, aqui nesse versículo, o apóstolo São Paulo de ir para onde ele queria ir, mas é o próprio Cristo, é o próprio Jesus que está impedindo o apóstolo São Paulo de ir, para esta região. O versículo de número 7 nos diz: quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então você percebe que Paulo tentava ir para uma cidade, o Senhor não permitia. Tentava ir para outra, o Senhor também não o permitia. Ao ponto que Paulo, com certeza, Lucas não relata isso, mas certamente Paulo vai buscar de Deus, vai buscar um discernimento de Deus. O que é então que o Senhor quer? Aonde é que o Senhor quer que eu pregue a palavra? O que é que o Senhor quer que eu faça? É muito glorioso quando nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Quem está recebendo essas palavras aqui é alguém que estava guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. E quem é guiado, é dirigido pelo Espírito, não anda segundo a sua vontade. Não, jamais vamos fazer a nossa vontade quando nós estamos guiados pelo Espírito. Salmos de número 25, verso 4 e verso 5. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Mostra-me, revela-me o caminho certo, o caminho que eu devo andar. Não é a Bíblia que diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor? Deus quer nos dar discernimento na obra missionária, porque muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E quem está trabalhado por Cristo, modelado por Cristo, ele não faz a sua vontade, ele não fica onde ele quer, ele não vai aonde ele quer. Não, aqui ele está sendo impedido pelo próprio Cristo. E como entender isso? Só quem já está crucificado com Cristo. Como entender isso? Só quem é nascido de Deus.
Como entender isso? Só quem está com um vaso nas mãos de Deus para entender isso. Porque Paulo poderia ter voltado dali mesmo, já que Deus não quer que a gente prossiga, então eu vou voltar. Mas Paulo, com certeza, busca uma direção em Deus, busca pelo Espírito Santo uma direção. Onde quer que tu queres que eu vá? Capítulo 8 de Romanos, o próprio Paulo escreve, capítulo 8, versículo de número 14: todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O Filho de Deus precisa ser guiado pelo Espírito. A gente não é guiado pela nossa vontade. A nossa vontade é estar cada dia sentado numa rede ou deitado numa rede. A nossa vontade é cumprir os nossos desejos, mas a vontade de Deus vai além da nossa vontade. E a vontade de Deus deve prevalecer. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. Glória a Jesus. E outra coisa que Paulo tinha recebido do Senhor era não se envergonhar. Além de ser guiado pelo Senhor, ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque era o poder de Deus. E por que Paulo escreve isso? Paulo escreve isso porque naquele período Cristo tinha morrido, morte de cruz, uma das piores mortes naquele período. E as pessoas, quando você dizia, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Jesus, eles começavam a criticar aquelas pessoas. O teu Cristo morreu pendurado numa cruz. E Paulo tinha prazer em falar que Cristo morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não me envergonho. Aqueles que se envergonham do Evangelho não são guiados pelo Espírito, não são dirigidos pelo Espírito. Tem pessoas que trabalham 5, 6, 10 anos em uma empresa, faz uma faculdade 5, 6 anos, e as pessoas não descobrem que ele é crente, que é servo de Deus, porque tem vergonha de professar a sua fé, tem vergonha de dizer que é filho de Deus. Deveria ter prazer em chegar ali naquela faculdade, naquela empresa, e dizer, eu sou servo do Deus vivo. Eu estou aqui numa direção de Deus, guiado pelo Espírito. Outra coisa interessante que Paulo tinha também, era não ter a sua vida por preciosa. Paulo fala isso em Atos capítulo de número 20, versículo de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, você imagine aquele tempo, Paulo fez de tudo para pregar o Evangelho, não tinha a facilidade que nós temos hoje, de forma alguma, mas Paulo usou todos os meios e ele mesmo disse isso, eu usei de todas as formas para pregar o Evangelho de Cristo. Se Paulo vivesse nos nossos dias, com certeza ele utilizaria de todos os meios para pregar o Evangelho de Jesus. Eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não me envergonho do Evangelho, eu sou guiado pelo Espírito, eu já estou treinado, tanto está na fartura como na escassez, eu já estou treinado, porque foi modelado pelo Senhor Jesus. Eu voltei com vocês aqui um pouquinho, porque o verso de número 7 nos mostra Paulo novamente sendo impedido. E quantas vezes eu e você não entendemos isso? Deus te quer fazendo algo, você quer fazer outro. Deus te diz, nos diz, vá para a esquerda, a gente vai para a direita. A gente prossegue. Continue, a gente volta. Porque nós queremos seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, ou o caminho mais fácil. Nós temos a tendência de pegar os caminhos mais fáceis.
No versículo de número 7, o texto repete quase que a mesma coisa, Jesus o impedindo novamente. No verso de número 8, então, contornando a Mísia, desceram para Trode. Não era ali também que Deus queria que Paulo pregasse o Evangelho. Aí no versículo de número 9, Paulo vai receber do Senhor uma direção. Eu vou repetir isso porque é importante para nós. Paulo vai receber de Jesus uma direção, um rumo certo, o norte. Deus é quem dá a direção, Deus é quem dá o norte, Deus é quem dá a rua, Deus é quem dá a cidade, o bairro, Deus é quem dá o estado, o país. É Deus que direciona, é Deus que diz. A obra é dele, o missionário é dele. Então aqui Paulo, por certo, buscando em Deus, não está no texto, mas por certo orando, porque era homem de oração, buscando no Senhor, me dê o rumo, me dê a direção, me dê o norte. Senhor, guia meus caminhos, guia meus passos, toma minha vida, aonde é que o Senhor quer que eu pregue, o que é que o Senhor quer que eu faça. E eu poderia aplicar isso em nós nesta manhã, essa rendição a Deus, dizer a Deus, Deus, faça de mim o que o Senhor quer, Senhor. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Qual é o seu plano? Qual é a sua vontade? Senhor, o Senhor quer que eu fique realmente? Irmãos, esse tempo era tão glorioso na vida da igreja. Tudo que a igreja ia fazer, ela buscava uma direção em Deus. Se a igreja, se o crente ia comprar, ele orava. Se o crente ia vender, ele orava. Se ia mudar, ele orava. Para tudo o crente orava. E não dava com o rosto na parede, porque o Senhor dava rumo, dava caminho. E nós precisamos voltar a esta prática. São práticas boas, são princípios bons. Buscar em Deus direção. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer com a minha família? O que é que o Senhor quer comigo? Com a minha vida, com a minha esposa, comigo, com o meu lar, com a minha casa, com as minhas finanças, com o meu carro, com a minha empresa. Senhor, eu não quero viver vegetando no teu reino, deixar passar os meus dias, deixar passar a minha saúde, deixar passar a minha juventude. Senhor, usa-me. Senhor, estou aqui à sua disposição. Senhor, não quero ser guiado segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade. Faça o que tu queres de mim, Senhor. Quem vem para uma manhã missionária precisa entender que a mensagem é realmente uma mensagem de confronto para a nossa vida. É Deus mexendo dentro do nosso ego, dentro do nosso ser. É Deus trabalhando a nossa vida, porque o Senhor, Ele tem pressa com missões. Almas não esperam. Enquanto nós estamos cochilando em uma rede, tem gente suicidando. Enquanto nós estamos acomodados só pensando no secularismo, tem vidas morrendo. Pessoas do nosso lado que amanhecem mortas, saem dentro de uma ambulância e vai para um hospital e não voltam mais. E dali é para um cemitério. E muitas vezes nós não nos sensibilizamos com isso. Por quê? Porque não estamos tendo o sentimento de Cristo. Porque quem tem o sentimento de Cristo pensa nisso. Quem tem o sentimento de Cristo é grato. Grato pela sua salvação. Alguém se esforçou para ir até você. Pregar aqui, queridos. Às vezes as pessoas, não estou dizendo aqui, quando eu falo aqui, eu estou dizendo o altar do Senhor, não só aqui, né? Mas em vários lugares. Pregar no altar é glorioso. E às vezes as pessoas até fazem birrinhas, né? Briguinhas, porque não pregou, porque não cantou. Enquanto o mundo está precisando de dezenas, centenas de pessoas para evangelizar. E já tem uma ordem imperativa de Cristo para que possamos ir, pregar o Evangelho. Eu me lembro, não sei se já contei isso aqui, mas já contei isso por aí, que eu estava em uma viagem e tinha muitas pessoas me aguardando para pregar.
e de repente o meu carro atolou. Eu passei por uma estrada que era estrada de chão, e o meu carro atolou, e eu tentando tirar esse carro de todas as formas, não conseguia, já estava escurecendo, o lugar era deserto e nada. De repente eu entro para dentro do carro, todo sujo de lama, porque já tinha sujado tudo lá fora, e entrei para dentro do carro, a voz de Deus veio e disse-me: pregue a minha palavra, pegue a tua espada e pregue a minha palavra. E eu comecei a pensar, mas não tem ninguém aqui, para quem que eu vou pregar? E veio novamente a segunda vez a palavra de Deus: pegue a tua espada e pregue a minha palavra. Pela terceira vez o Senhor bradou: pegue a tua espada e pregue a minha palavra. Agora, era muito melhor pregar para uma multidão de 1000 ou mais pessoas, do que você, às vezes, sair todo lambuzado, todo sujo, e você ir para uma casa pregar. Quem é que não quer estar com o microfone na mão, pregando para uma multidão? E o Senhor me fez entender que uma alma salva, ela vale mais que o mundo inteiro. E quando eu ouvi aquela voz, eu disse: é Deus falando comigo. Peguei a minha Bíblia e voltei, andei quase 1 quilômetro, achei uma casa. Eu disse: certamente aqui é o lugar que Deus quer que eu pregue a sua palavra. Bati palmas, saiu um casal de ancião, entrei para dentro, eles me receberam com muito amor. Entrei para dentro e comecei a dizer para eles: meu carro está atolado, tem uma multidão de pessoas me esperando em tal cidade. Penso que Deus quer que eu fale de Jesus para vocês. O Senhor aceita eu falar de Jesus? Aquele homem olhou para mim e disse: fale, meu filho, porque tem muito tempo que nós estamos esperando alguém aqui para falar de Deus para a gente. Pregamos a palavra de Deus para aquele homem das 7h30 a 11 da noite. Quando foi 11 horas, os irmãos chegaram para buscar-me. E naquele momento eu disse para os irmãos: espera um pouco, eu vou entrar dentro do carro para poder, eu vou lá amarrar a corda, porque eu já estou sujo mesmo. Vou amarrar a corda aqui para vocês puxar. Só que antes de amarrar a corda, eu entrei dentro do carro, dei partida, dei uma ré no carro, o carro saiu como se nada tivesse acontecido. E Deus me fez entender que nós estamos às vezes obcecados pelos altares, pelos outdoor, pelos cartazes, pelos banners, folders da vida. Queremos aparecer em tudo. Meus irmãos, enquanto almas estão morrendo, nós estamos brigando dentro dos nossos templos, estamos escolhendo e disputando quem prega melhor, quem canta melhor, quem dirige melhor. Isso não é reino. Reino de Deus, enquanto um prega, o outro ora e diz: Deus vai usá-lo. A Bíblia, em Atos capítulo de número 2, nos mostra Pedro pregando, mas preste atenção no texto. Pedro prega, mas os outros se levantaram também. Levantou Pedro, os outros se levantaram. Prega, Pedro, que a gente está aqui intercedendo. Prega, Pedro, que nós estamos daqui orando. Prega, Pedro, que nós estamos daqui torcendo para dar certo. Então nós precisamos ter o sentimento de Cristo, precisamos ter a direção de Jesus na nossa vida, porque do contrário nós vamos deixar o nosso tempo passar e nós não vamos fazer nada para Deus na face dessa terra que glorifique o nome do Senhor. No verso 9, que é o verso que vocês escolheram para o temário desta conferência missionária, ela nos diz assim, a palavra de Deus: durante que horas? Durante a noite. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Paulo teve o quê? Uma visão. Ah, se nós como igreja, como noiva de Cristo, buscássemos a visão missionária. Como estamos precisando de buscar uma verdadeira visão missionária. Quando você estuda a história dos heróis da fé, você vê esses homens incendiando o mundo,
incendiando o seu país, cidades. Homens como John Wesley, que conseguia reunir 25 mil pessoas em praça pública. Gente, isso é encantador, mas eram apaixonados pelas almas. Quando você estuda sobre a sua biografia, você vai ver que no tempo que ele não podia viajar, muito frio, chuva, ele estava se preparando dentro da sua casa, em oração, fisicamente se preparando para depois sair fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Eram apaixonados por alma. Nós lemos a história desses homens e percebemos que dentro deles tinha o sentimento de Cristo. Verdadeiramente eles queriam era almas, eles queriam vidas. Tem deles que oravam, gritando e dizendo: Senhor, dá-me alma, senão eu morro. Dá-me a Escócia, dá-me a Inglaterra. Baxter disse que orava tanto que o seu hálito molhava as paredes do seu gabinete. Ele orando e pedindo: Senhor, dá-me ondas de almas. E a história de Baxter diz que ondas e ondas de almas iam se convertendo a Jesus, o Salvador. Oremente fles alabai. O sermão de Jonathan Edwards, que é tão conhecido de todos nós pregamos sobre o seu sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Aquele sermão não fica só ali, aquele sermão ele se estende a nações, inflamou muitas pessoas depois do sermão pregado. No dia que Jonathan Edwards pregou o sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, as pessoas sentiam o temor de Deus, sentiam o calor do Espírito do Senhor, mas sentiam suas misérias e viam-se caindo no inferno, querendo agarrar-se nas pilastras do templo, nas pilastras onde estavam. Mas o que as pessoas não sabiam é que Jonathan Edwards estava com 3 dias de jejum e oração para pregar aquele sermão. Nós precisamos buscar em Deus mensagens que venham arrancar os bêbados dos bares. Se não me falha a memória, John Stott disse: o seu sermão não tem fogo, põe fogo nele. Como nós estamos precisando de mensagens que venham inflamar as pessoas, mensagens que venham tocar os corações das pessoas, porque as pessoas estão hoje vivendo um tempo em que estão amaciando o ego delas, mas não estão confrontando as pessoas, não mostram para as pessoas o que elas devem fazer. A internet está cheia disso, não estamos aqui para criticar ninguém, mas nós estamos precisando buscar de Deus esta unção, essa graça, essa visão missionária. Chega de entretenimento, irmãos. Muitos lugares estão cheios de entretenimentos, estão substituindo a unção, porque unção é mais difícil que entreter. Entreter as pessoas é muito simples, é muito fácil, mas quando você vai para buscar a unção, isso te custa oração, te custa vigilância, te custa consagração, te custa leitura da palavra, buscar. Semana passada eu fui pregar numa manhã, um domingo com Deus, eu preparei 3 sermões, 3 mensagens, e o Espírito Santo não testificou nenhuma dessas mensagens. Parece incrível o que eu estou te falando. A 4ª mensagem que eu fui sentir que realmente Deus estava naquela palavra, e que aquela palavra era para pregar naquela manhã. Como nós estamos precisando de intensamente buscar o Senhor e pedir direção de Deus naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos falar, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Durante a noite, Paulo não perde tempo, é durante a noite. Paulo está aqui recebendo de Deus uma visão, e é uma visão missionária que Paulo está recebendo da parte de Jesus. Paulo recebe durante a noite, teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé, rogava-lhe, passe a Macedônia, passa
a Macedônia e ajuda-nos. Você escuta nesse texto o grito, o gemido. Você ouve nesse texto, pela fé, o gemido, o grito dessas pessoas suplicando ajuda. E como a igreja odierna está precisando de pedir a Jesus que limpe a nossa audição, pedir a Jesus que venha limpar a nossa audição, para que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir o grito das almas. Ouça o grito das almas, ouça o grito dos teus vizinhos, ouça o grito daqueles que você estuda junto com eles, que está sorrindo por você, mas a sua alma está ressequida, está angustiado, está dando um bom dia, uma boa noite para você, ou até mesmo, às vezes, uma paz do Senhor, mas está arrebentado, precisando ser socorrido. A igreja não mata, a igreja transmite vida. A igreja precisa ter essa sensibilidade, buscar do Senhor nesse tempo de surdez. Paulo fala em comichão nos ouvidos, nesse tempo de heresias, nesse tempo de frieza, de mornidão, falta de amor. Nesse tempo a igreja precisa estar viva como nunca, e a igreja precisa estar sensibilizada como nunca. A igreja precisa estar com os ouvidos abertos como nunca, com os olhos abertos como nunca, com a mente aberta, a mente de Cristo, sentimento de Cristo, eu volto a dizer, pois a igreja entenda isto nesta manhã, ela é o olho de Cristo na terra, ela é o ouvido de Cristo na terra, ela é a boca de Cristo na terra, ela é o pé de Cristo na terra, ela é a mão de Cristo na terra. Se não estamos sendo pé de Cristo, olho de Cristo, cabeça, aliás, ouvido de Cristo, mão de Cristo, pé de Cristo, não estamos sendo guiados pelo Espírito. E Paulo tem aqui uma visão, e ele não ficou parado diante da visão, porque, queridos, eu preguei agora recentemente em uma cidade, e eu estava dizendo para os irmãos, o que é que nós estamos fazendo com tantos simpósios que nós estamos recebendo, tantas escolas bíblicas dominical, tantos seminários, tanto poder e unção que nós estamos recebendo dentro da casa de Deus. O que é que nós estamos fazendo com tantos cultos de ensinos, tantas maravilhas que nós temos recebido dentro da casa de Deus? Nós temos aplicado isso? Porque nós estamos recebendo muito. Quantos congressos que você vê Jesus batizar, tantos com o Espírito Santo? Quantos congressos que nós somos confrontados pelo poder da palavra de Deus? A gente volta para casa inflamado, impactado, mas fica só com a gente. E nós precisamos entender uma coisa, não basta só ouvir, não basta só escutar, e não só guardar, nós precisamos ir para a prática. Tem gente que está cheio até a tampa, sabe fazer, mas não faz, sabe pregar, mas não prega, sabe cantar, mas não canta, sabe evangelizar, mas não evangeliza, sabe glorificar, mas não glorifica, sabe dizimar, mas não dizima, sabe ofertar, mas não oferta, sabe fazer, e fica só assuntando, observando quem faz, e muitas vezes criticando os poucos que estão fazendo. Você dará conta disso para o Senhor Jesus. Deus está de olho em você, em mim e em nós. Precisamos agir com urgência, porque almas não esperam. Satanás não está brincando de ser Satanás, e a igreja não pode brincar de ser igreja. É tempo da igreja se revestir cada dia mais de poder, de unção, de graça, de sabedoria, e ela começar a fazer aquilo que precisa ser feito, fazer jus essa carteirinha que carregamos de pentecostal, de servo de Deus, de crente, e começarmos a agir.
passa a Macedônia e ajuda-nos. Há um grito. Saudoso pastor Cezino Bernardino contou uma experiência nos Gideões, dizendo que mandaram chamar, ligaram na casa dele e disseram: corre aqui, tem um homem aqui que está precisando dos crentes, corre aqui, ele está gritando. E quando o pastor Cezino Bernardino chegou, na porta daquele hospital, ele escutava os urros, os gritos: ai, socorre-me, eles estão me queimando, ai, me ajude. E as enfermeiras entenderam que que aquilo era espiritual. Mandaram chamar um missionário de visão, um homem que tinha paixão pelas almas, pastor Cezino Bernardino. Bendito seja o Senhor. E quando ele chegou ali, ele foi orando por aquele homem foi acalmando, foi aliviando a alma daquele homem. Escute isso: você tem o bálsamo que alivia as dores, você tem a água que mata a sede, você tem o pão que alimenta, que mata a fome. Você tem Jesus na sua vida e Jesus é tudo. Quando o pastor Cezino orou por aquele homem, ele sossegou, tranquilizou. Horas depois ligaram para o pastor Cezino novamente e disse: pastor Cezino, depois que o senhor saiu, ele começou a dizer: ele é lindo, ele é poderoso, ele é glorioso, e ele está vindo me buscar. Bendito seja o nome do Senhor. Aí já não era mais demônios, era Jesus vindo buscar aquele homem convertido. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria nesta manhã, em nome de Jesus, que você saísse daqui com seus ouvidos abertos e mais sensível. Louvado seja Deus. Nós estamos fazendo, claro que numa manhã como esta, isso aqui é uma escola para nós, para todos nós. Mas nós estamos vindo para a casa de Deus e a gente não traz uma alma. Isto não precisava o pastor estar dizendo: irmãos, convide pessoas, irmãos, vá aos seus vizinhos, tragam as pessoas. Isso tem que nascer dentro da gente. Você pediu um carro e muita gente fazia voto. Eu me lembro que gente fazendo voto: se o senhor me der, eu vou fazer. Se o senhor me der dinheiro, eu vou investir. Se o senhor me der carro, eu vou fazer. A gente vem e volta para a igreja com o carro, às vezes com 2, 3 pessoas, tem vaga, mas a gente não tem coragem de chamar uma pessoa. Vai ter o culto lá. Precisamos aprender com a missionária dentro da casa de Naamã. Aquela menina transforma aquele lar em um campo missionário. Aonde você reside, esse lugar tem que ser um campo missionário. Talvez você está esperando ser enviado para um país longínquo, e Deus está te dizendo: tu não consegue evangelizar nem do teu lado, como que eu vou te mandar, como que eu vou te enviar? Eu quero te treinar evangelizando o teu vizinho, eu quero te treinar evangelizando o teu colega de trabalho, teu colega de faculdade. Eu te treino aqui para te enviar. Se tu não é fiel no pouco, como que eu vou te colocar no muito? Bendito seja o nome de Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. Paulo tem uma visão e nela um homem grita, um homem geme e grita: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo de número 10 desse capítulo, o texto nos apresenta algo muito interessante. Porque Paulo aqui não perde tempo. Observem bem, Paulo não perde tempo. Veja o que o versículo de número 10 nos diz: imediatamente, urgentemente. Paulo percebia a urgência, está com vontade de pregar, já tinha tentado ir para outras cidades, não estava conseguindo, mas dentro dele tem um fogo ardendo. Dentro de Paulo tem uma chama acesa. Irmão, enquanto essa chama não acender dentro de você, você não evangeliza, você não prega. Por que que Jesus disse aos seus seguidores: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder?
tem gente que quer ir enquanto Deus está dizendo fique, aprenda. Fique, seja inflamado, fique, seja impactado. É o contrário, às vezes a pessoa está cheia da unção, cheia do poder e não quer ir. E outros estão querendo ir vazios. Deus quer nos encher em Jerusalém. Isso aqui é a Jerusalém de Deus. Esta casa é a Jerusalém. A escola bíblica dominical é a Jerusalém. O culto de ensino é a Jerusalém. O culto de oração é a Jerusalém. O culto de domingo é a Jerusalém. Se tu não tem humildade de estar ficando e orando por quem vai e ajudando quem vai, você nunca irá. Porque primeiro a gente fica, depois a gente vai. Evangelho é isso. Vinde a mim, aprendei de mim, ide após mim. Terceiro lugar que a Bíblia diz, ide após mim. Glorificado seja o nome de Jesus. Imediatamente. Nosso problema é que a gente recebe a palavra, até guarda a palavra, mas chega em casa e esquece, não coloca em prática. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, entendendo que Deus queria que a gente pregasse lá. Paulo entende isso. Paulo recebe da parte de Deus esta visão, e o texto bíblico diz que imediatamente após ter recebido a visão, a gente poderia sair nesta manhã daqui turbinado, né, irmãos? Inflamado, impactado, incendiado, sair daqui com a palavra que estamos recebendo, outras que receberam ontem, outras que virão, sairmos daqui inflamados, dizendo eu vou fazer, eu vou colocar isso em prática, eu quero fazer, eu vou orar pelos missionários, eu vou ajudar os missionários, eu vou enviar missionário, eu vou ajudar os missionários, eu vou fazer, eu vou também ser um missionário, vou fazer missões do lado da minha casa, vou fazer missões na faculdade, vou fazer missões na empresa que trabalho, vou fazer missões na minha vizinhança, vou fazer missões, glorificado seja o nome do Senhor, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. E Paulo então, ele chega nesta cidade, diz a palavra do Senhor, navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da cidade e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Paulo chega onde? Paulo chega em Filipos, e é ali o centro da vontade de Deus para aquele dia, para aquele período, ou para aqueles dias, aonde Deus queria que Paulo pregasse. Receba essa palavra de Deus para a sua vida. Deus vai direcionar a sua vida. Deus vai te dar uma direção para que você possa fazer a obra missionária. Receba essa palavra. Esse lugar poderá ficar pequeno para o tamanho da multidão que Jesus pode mandar para este lugar, se você tomar a iniciativa e começar a trazer pessoas, buscar os mancos, buscar os cegos, os surdos, buscar os paraplégicos espirituais, os surdos espirituais, e também os surdos fisicamente falando também. Jesus quer curar, libertar, transformar, fazer coisas grandes, e Deus quer usar você. Deus quer usar você. E Paulo chega aqui, nesta cidade, no verso de número 13, algo que todo missionário precisa, todo aquele que tem um chamado de Deus precisa, que a nossa geração precisa, está no verso de número 13, no dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um lugar para orar. Todo missionário precisa ter um lugar para orar. Olha o que o texto diz: eles procuraram
um lugar para orar. E o que não falta é lugar para orar. Porque orar, você ora no seu trabalho, você ora onde estuda, você ora onde congrega, você ora onde mora. Não há desculpas para nós não orarmos. Precisamos orar intensamente, porque sem oração a nossa vida será vazia. Nós estamos vendo muitas pessoas na atualidade vazias, que para pegar um foguinho bem pequeno, precisa de uma manivela. Meu Deus, que dificuldade, eu venho pregando há décadas, né? E você vem passando por gerações, estão arrumando tantos pretextos hoje para que as pessoas venham atrair a presença de Deus. Irmãos, não existe outra forma de atrair a presença de Deus com uma vida de santidade. É a vida de santidade que vai levar-nos a atrair a presença de Deus. É uma vida de oração que vai atrair a presença de Deus. Não é a cor dos bancos, não é a cor da parede, não é a cor dos móveis, não é a mobília do templo. O que atrai a presença de Deus é gente cheia do Espírito Santo, orando e buscando a presença do Senhor. Nunca se ouviu tanto falar sobre oração, escrever sobre oração, seminário de oração, mas nunca vimos uma geração que não ora, escreve sobre oração, prega sobre oração, esboça sobre oração, mas não oram. O gostoso da oração não é só escrever sobre oração, não é só pregar sobre oração. Pregar é muito fácil. O gostoso da oração é você ir orar. E quando você vai orar, você descobre que orar é melhor do que pregar. Orar é melhor do que escrever. Orar é melhor do que você esboçar sermões sobre oração. Precisamos ir para a prática da oração. Sem oração você não tem sentimento de Cristo. Sem oração você não tem paixão pelas almas. Sem oração não tem visão, não tem revelação. Sem oração nosso sermão é seco, vazio. Sem oração nós não temos desejo, vontade. Mas quando nós entramos pelo caminho da oração, nós então vamos recebendo do Espírito uma direção, desejo, vontade de fazer algo no reino de Deus. Você recebe essa palavra ou deixa para depois? Então tome posse no nome do Senhor. Eles procuraram e acharam um lugar de oração. O lugar de oração de John Wesley era dentro da casa dele. Claro que orou em muitos lugares. Lá estão os buracos, né, que ele fez orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Caça um cantinho, faça do seu quarto uma capelazinha de oração. Pulamanto cominai atéria. Frequente o culto de oração. Não diga, hoje não tem culto, é só oração. Frequente o culto de oração. Sinomar, pregue sobre oração, mas viva a oração. A oração, como disse Lutero, ela é o suor da nossa alma. A oração não é só uma chave que abre, a oração é uma asa que nos conduz até a presença do Todo-Poderoso. Se eu deixo de orar, Lutero dizia, se eu deixo de orar, o diabo me vence durante o dia, mas se eu oro pela manhã, eu venço Satanás durante o dia. Os homens que mais marcaram tempo e época foram os homens que mais oraram, buscaram o Senhor. Eram homens como a gente, mas decidiram buscar a presença de Deus. Eram homens simples como a gente, mas decidiram ir para os pés do Senhor e se parecer com Cristo. Buscar os sentimentos de Cristo, buscar a autoridade de Cristo. Quem foi Pedro antes de ter um encontro com Jesus? Um pescador. Mas de repente tem um encontro com Jesus. E agora transformado, cheio do Espírito Santo, é um Pedro que levantava os paralíticos. Era um Pedro que dava visão aos cegos. Era um Pedro que dava vida aos mortos através do nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Levante por gentileza a sua mão. Receba da parte de Deus essa graça, essa força, para que você possa orar intensamente.
se agonizar na oração, pedindo almas para dentro desse templo, pedindo almas. A Bíblia diz: pede-me as nações e eu a darei por herança. Faça pedidos ousados. Uranto cominai ateriminai. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Receba isso da parte do Senhor, essa graça, essa força para você orar. Você que coloca um joelho, levanta com o outro, não está tendo força para orar. Jesus está lhe dizendo: eu quero você na oração. Vai exercitando na oração, porque a sua oração, ela vai chegar diante de mim. Eu vou me aproximar de você, e eu vou te tomar, eu vou tomar seus ouvidos, eu vou tomar sua mente, eu vou tomar sua boca, eu vou tomar seus pés, eu vou tomar suas mãos, e vou te utilizar como porta-voz da minha vontade. Os que podem abrir a sua voz e glorificar a Jesus, faça isso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estamos numa conferência missionária e Deus está nesta manhã mexendo com o nosso coração. Deus não está amaciando o nosso ego, mas nos confrontando e dizendo: eu quero vocês em pé na minha presença. Eles acharam um canto para orar, e quando eles acham esse canto para orar, se tem uma coisa que o adversário não quer, é que a gente ore, que a gente busque. Ele não quer isso. E vocês observam que quando Paulo está passando na praça daquela cidade, uma jovem com espírito de adivinhação, e a gente está vendo isso no mundo hoje, né? Está muito complicado, nós precisamos buscar muito discernimento de espíritos. Paulo já tinha, né, esse discernimento recebido por Cristo. Paulo chega ali preparado. Por isso eu disse a vocês na introdução da minha fala, que nós precisamos nos preparar, porque o campo é minado, e Deus não quer te soltar vazio, frio, gélido, apático, alheio, distante da glória dele, porque senão tu vai torrar no deserto, tu vai morrer no campo, porque precisamos estar preparados para enfrentar os escorpiões, as feras, os demônios, as oposições. E o apóstolo Paulo, cheio do discernimento de Deus, aquela moça, aquela jovem, né? Aquela jovem começa a dizer: esses homens são servos do Deus vivo e vos anunciam o caminho da salvação. Bom, se Paulo não tivesse o discernimento de espírito, Paulo teria ficado quieto. Ele teria deixado esses elogios satânicos. E esses elogios satânicos, Paulo entende que não era um elogio, que apenas essa moça estava apressando o processo da perseguição. Como assim? Chegou gente estranha na cidade. Só que ela fala de uma forma sutil. O diabo vem com um sapatinho de algodão para enganar as pessoas. Precisamos ter discernimento de espírito. Paulo vê isso por 2 ou 3 vezes. Esses homens são servos do Deus vivo e vos anuncia o caminho da salvação. Paulo, percebendo que aquilo era demônio, que aquilo era um espírito de adivinhação, Paulo repreendeu: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder, eis que vos dou poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Paulo tinha recebido o poder. Além de discernimento de espírito, Paulo tinha o poder do Espírito. Sai dela em nome de Jesus. Sai dela em nome de Jesus. E o espírito de engano, o espírito maligno saiu daquela moça, saiu daquela jovem. Ela se vê livre, era uma cativa de Satanás, mas agora ela está sendo livre. Vejam bem,
Quando você volta versículos antes aqui, Paulo lá mesmo no momento da oração, começa a ganhar pessoas e batizá-las para Cristo. E prossegue Paulo, expulsa os demônios dessa jovem, todo o lucro daquela cidade, porque os homens estão loucos e obcecados pelo lucro, e não estão pensando em almas. Vocês lembram quando Jesus esteve em Gadara, que Jesus expeliu os demônios daquele gadareno? Os homens que eram donos daqueles porcos, moradores daquela cidade, olharam para Jesus e disseram: vai embora. Era como se eles estivessem dizendo: os porcos têm mais importância do que esse fede do mendigo. Mas Jesus deu mais importância, deu mais valor àquele gadareno sujo, esquelético, comendo fezes e tomando urina, e todo machucado nas pedras dos desertos e naquele sepulcro. Jesus atravessa uma travessia de 11 quilômetros para expelir aqueles demônios e colocar aquele homem em liberdade. Bendito seja o nome poderoso de Jesus. E aqui nesse texto, quando Paulo expeliu esses demônios, os homens viram que o lucro já tinha acabado. Pegaram Paulo, bateram em Paulo, arrastaram Paulo pela praça da cidade. Paulo apanhou naquela cidade. Era para Paulo ter entrado dentro daquela cadeia, zangado. Mexe com esse negócio de obra missionária mais nunca. Por isso que nós precisamos estar preparados para o campo de batalha. Prepara-te, você tem um chamado? Prepara-te. Estude a palavra, consagre sua vida, se prepare, se dedique. Porque quando Deus te enviar, você vai enfrentar as feras demoníacas, você vai enfrentar oposição, você vai enfrentar perigo. O Evangelho não nos esconde isso, o Evangelho nos mostra claro isso. Jesus, antes de começar o seu ministério, teve uma preparação de 40 dias de jejum e de oração, para enfrentar Satanás até o Gólgota, até a sua ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo apanha e Paulo vai preso. Dentro daquela prisão, Paulo não está ali murmurando, reclamando. Paulo, por volta da meia-noite, certamente era o momento do devocional de Paulo, né? Porque à noite Paulo tem uma visão. À noite você ora. À noite você consagra a Deus a sua vida, um devocional abençoado para fazer a obra durante o dia. Jesus passava noites e noites nos montes para no outro dia fazer a obra missionária. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja Deus para sempre. Paulo está agora cantando, e o texto diz que os presos escutavam. Irmãos, imagine que evangelização dentro da prisão. Crente, irmãos, crente missionário, ele é missionário dentro do cárcere. Olha o jovem José dentro da cadeia. Olha José dentro da cadeia. Através de Deus na sua vida, ele evangeliza aquelas pessoas. Muda o cenário ali. Deus foi glorificado na vida de Daniel, em todas as áreas da vida de Daniel, dos 3 moços. Eles transformavam o lugar que eles estavam em campo missionário. E Paulo transforma essa cadeia num campo missionário, orando e cantando. Orando e cantando. E o texto diz que os presos escutavam isso. Imagine quantos presos não caíam ali dentro e eles escutavam eles xingando, gritando, maldizendo. Mas Paulo e Silas estão cantando e orando. E os presos ouvindo isso. Irmão, não tem como não evangelizar. Você evangeliza orando, você evangeliza cantando, você evangeliza pregando, você evangeliza ofertando, você evangeliza com a sua vida. Às vezes você está num lugar
que você está caladinho ali, mas as pessoas sabem que você é crente. A sua vida é um sal que transmite sede nas pessoas para vir ao bebedouro chamado Jesus. Entende? Desculpe, irmãos, eu até pensei que não ia conseguir vir hoje. Uma tosse que me pegou tem uns 2 dias, e essa tosse não me deixou ainda. E graças a Deus que até aqui ela tinha segurado, agora começou. Mas eu estou finalizando aqui, para os irmãos ir comer aquele frangão abençoado lá. Paulo cantando e orando, ele vence aquele momento que ele está enfrentando ali, que é a sua oração chegar até Deus. E quando ela chega até Deus, Deus envia o seu cuidado. Deus cuida de quem ele chama. Deus enviou o quê? Um terremoto. E aquele terremoto chacoalhou aquela prisão. Abriu-se as cadeias, não só de Pedro, de Paulo, mas dos demais presos que estavam ali. Todos ficaram soltos. O evangelho não prende, o evangelho solta. Eu vou repetir, eu queria que você repetisse isso para pelo menos a uma pessoa perto de você. O evangelho não prende, o evangelho solta. Solta as ligaduras das pessoas. Jesus nos ensinou a libertar as pessoas. E quando aquelas cadeias foram soltas, aquelas prisões foram abertas, nenhum preso saiu, irmãos. As pessoas furam túneis, quilômetros debaixo do chão, meio quilômetros, metros e metros, para fugir de uma cadeia, pulam muros, arriscando a vida. Agora imagine, esses presos estavam soltos, mas ninguém saiu, porque estavam dominados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ninguém saiu. E o carcereiro então olha para Paulo, e o texto diz que ele pede luz. Esse mundo em trevas pede luz à igreja. Não espere luz do mundo, não espere sal do mundo, não espere verdade do mundo. Quem está com a verdade é a igreja. Quem é sal é a igreja. Quem é luz é a igreja. Quem é testemunha ocular é a igreja. O ide é para a igreja, é para a noiva. O carcereiro pede luz, e quando ele recebe aquela luz, o texto diz que ele brada e diz: o que farei? O que farei? É uma pergunta. O que farei? Glorificado seja o nome do Senhor. O que farei? Paulo não era vingativo, né? Porque se Paulo tivesse o sentimento de Jonas, tinha dito: passa essa espada no seu pescoço e acabe de morrer. Porque o sentimento de Jonas não era que os ninivitas aceitassem a mensagem, não era que eles se convertessem. Felizmente o sentimento de Jonas não era esse. E esse sentimento, irmãos, nós não podemos ter ele, não se importar com as pessoas, por mais piores que elas sejam. Dentro delas tem uma alma. Existe uma alma dentro destas pessoas. Quando você muitas vezes olha a mídia e olha uma pessoa ali, e você começa a escrever: isso é um monstro, isso é aquilo, isso é isso. Você está perdendo o seu tempo. Como servo de Deus, como crente, o nosso dever é orar, porque esse monstro pode se tornar uma ovelha no amanhã. Jesus pode mudar esta pessoa, porque Ele tem o poder para fazer isso. O carcereiro quer meter a espada no pescoço. Paulo diz: não faça isso. Então o que eu faço? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Para finalizar, o texto diz que agora esse carcereiro, ele vai cuidar dos vergões de Paulo, vai lavar Paulo. Veja o que o cristianismo faz, irmãos. Veja o que Cristo faz. Quem está prendendo,
quem está chicoteando, quem está maltratando, Jesus coloca agora para lavar os vergões, para lavar as feridas, para alimentar o apóstolo São Paulo, para tratá-lo com zelo, com amor, com carinho. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. Sentado como vocês estão, por gentileza, dê a mão para quem está perto de você, aperta a mão dele, até ele te dar um sorriso. Se der um sorriso, vai falar ai. Se não der um ai, vai falar um aleluia. Se não falar um aleluia, vai falar glória. Glorificado seja o nome do Senhor. Diga a ele: esta manhã você teve o privilégio de assentar-se perto de alguém que está com uma labareda de fogo. Diga a ele: eu estou tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e perto de mim até lenha verde pega fogo. Eu estou tomado pelo poder do Espírito do Senhor. Segure a mão dele, não solte a mão dele. Eu vou elevar a Deus um momento de oração por todos nós, e para que o Espírito Santo faça em nós o que ele quer fazer na manhã desse dia. Não solte a mão desse abençoadinho, essa abençoadinha que está perto de você. Se ele não orar, você ore por ele. Se ele não der glória, você dê glória. Se ele não der aleluia, você dê aleluia. Mas clame ao Senhor, clame ao Senhor. Oh meu Deus, oh meu Pai, a tua igreja está aqui. É a noiva amada, é a noiva querida, é a noiva santa. Nós estamos numa manhã missionária, meu Pai. Nós estamos sendo confrontados pela tua palavra. Senhor, tu não estás aqui amaciando o nosso ego, mas tu estás nos inflamando, Senhor. Somente o missionário inflamado poderá ter os sentimentos do Senhor. Inflama-nos, ó Deus, inflama-nos, ó Deus, queima-nos, ó Deus. Eis-me aqui, estou disponível. Queima-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, enche-nos, ó Deus, toca-nos, ó Deus, faz em nós morada. Não queremos só pregar sobre a evangelização, não queremos só, Senhor, pregar sobre oração. Nós queremos ir, Senhor, nós queremos fazer, nós queremos realizar, nós queremos fazer algo que o Senhor quer que fazemos. Nos ajude. Estamos rendidos aos seus pés, estamos rendidos à sua presença. Elevese a la maggiore mi revasei. Dolemenento cominai a tori minevia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Já tem pessoas sensíveis a Ti aqui. Já tem pessoas que são tocadas pelo Seu fogo. Já tem obreiros cheios da sua presença. Já tem irmãs cheias da sua presença. Já tem gente aqui, meu Deus, tomada pela tua glória. Só os que já estão sentindo a presença de Deus, abre a sua garganta para glorificá-lo. Abre a sua voz para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quem tem glória para Ele, abre essa garganta para dar glória para Ele. Erebisha la maceri mi canta la mai. Diribi candaraba shandaraba candarai. Diribi ashole me canta la mai chonamai a maceri mi hai. Você está sendo visitado pelo Senhor. O Senhor está te visitando e te tocando nesta manhã. Ele dizendo: eu tenho um negócio contigo na terra.
Ei, chamaturimihai astéria. Só quem está entendendo que Deus está querendo te usar, levanta a sua mão lá em cima e abre esta garganta e salta grito de glória para Ele, porque Ele nesta manhã está trabalhando a nossa vida e dizendo: eu vou te enviar, eu vou te usar. Quero te usar. Quero fazer através da sua instrumentalidade. E toca, Senhor. Clemento como nébia. Deus está levantando muitos nesta manhã. O Espírito de Deus está levantando muitas pessoas nesta manhã. O Espírito de Deus fala ao meu coração: eu estou levantando muitos nesta manhã. E Clemento cominai. Você que tem um lindo chamado de Deus e que gostaria nesta manhã de receber da parte de Deus o revestimento de poder, com a permissão do pastor Lindomar, sai correndo do seu banco e vem aqui ao altar. Você que quer se render a Cristo e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Faça em mim o teu querer, cumpra em mim os teus desígnios. Tu tens um chamado e o Espírito Santo lhe chama nesta manhã. Receba da parte de Deus o toque das mãos do Espírito Santo. Receba nesta manhã o toque de Deus sobre a sua vida, sobre a sua alma. Sim, eu estou te aguardando no altar. Eu estou te esperando aqui. Mas muito mais, Jesus está te aguardando. O Espírito de Deus me diz que Ele está tocando em vidas. Ele está tocando nas suas mãos. Sim, Ele está tocando nas suas mãos. Receba o toque das mãos do Mestre sobre as suas mãos. Ele está tocando na sua mente. Receba o toque das mãos do Mestre. Isso, vai falando em línguas. Vai sendo renovado pela força de Deus. Permita Ele tocar na sua boca. Ele toca na sua boca nesta manhã. Ele toca nos seus pés. Abre essa sua voz e comece a glorificá-lo e sentir o toque das suas mãos sobre você. Você não volta para sua casa da mesma forma, porque o Espírito de Deus na manhã desse dia está te tocando e está dizendo: você me é útil no reino. Eu te chamei para grandes coisas no meu reino, na minha obra. Ai, abre a sua voz. Comece a falar essas línguas que você está recebendo aí. Isto, Jesus me disse que vai dar revestimento de poder. Jesus me falou que vai dar revestimento de poder. Então receba agora revestimento de poder. Unção. Revestimento de poder.
ninguém te segura, porque esse Deus está te revestindo de poder, e grande será a obra que Ele vai fazer através de ti. Não vá na onda do diabo, que você é mais um no meio da multidão. Não é. O Senhor Deus te chamou, Ele te separou e te escolheu. Mareis, amando, combinai a téria. Enche-me de novo. Deleite na clama estéria. Espírito, Espírito. Levanta suas duas mãos para os céus, por favor. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai dar um brado de glória. E esse brado de glória vai ser do tamanho do revestimento de poder. Jesus está me dizendo aqui que está te entregando revestimento de poder, que está te dando sabedoria, que está te dando visão. Abate andarai. No 3 você vai dar um brado de glória, do tamanho do revestimento de poder que você quer receber. Ela abaixo. Há uma expansão além da tua imaginação. Eu, o Senhor, vou expandir. Eu farei assim para a glória do meu nome e vossa alegria, porque aquele que leva a semente muitas vezes vai chorando, mas verás os molhos, verão vidas se renderem a mim, e verás o crescimento da minha obra. Estou levantando colunas e colunas para dar suporte. Estou levantando atalaias que irão fazer a minha obra. Não temas, e saiba que eu estou contigo. Ainda este ano tu verás o crescimento que vou dar neste lugar. Estou visitando minha igreja, estou visitando o meu povo, e estou adornando os meus filhos, diz o Senhor dos exércitos de Israel. No 3 você vai abrir essa garganta e vai soltar um brado de glória. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Espírito, Espírito. Abre essa garganta, Que desce solta essa rajada de glória para Ele. Ele está te revestindo, Ele está te enchendo, Ele está te tocando. Espírito, 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 que desce como fogo, desce como fogo. vem Sara como missionários, Sara missionárias, Shawin que namando combinava raio. Espírito, Espírito, me desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me